Olá, irmãos, nós estamos de volta para continuarmos aqui a nossa reflexão em Isaías capítulo 40. Então, no último vídeo, nós falamos da supremacia de Deus sobre todas as coisas, sobre as nações, conforme Isaías apresenta do verso 12 até o verso 17, sobre as nações, sobre a criação, e mostrando então que Deus é absoluto sobre todas as coisas. Agora, do verso de número 18 até o verso 20, Isaías vai apresentar isso, ele vai fazer um contraste entre o Deus verdadeiro e os ídolos que são criados pela imaginação humana. Veja aí no verso 18 e 20 que diz assim, olha, de Isaías 40, que diz assim: com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem e o ourives a cobre de ouro e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscila. Observe então o que Isaías faz aqui. Isaías pergunta para o povo, e sempre lembrando os irmãos que o propósito de uma pergunta retórica ou é para confirmar aquilo que já foi ensinado. Normalmente é uma pergunta feita para confirmar aquilo que já é verdadeiro, que alguém já conhece, ou então para provocar a imaginação humana. Então, quando ele pergunta aí, olha, com quem comparareis a Deus? Olha, devemos lembrar que Israel sabia. Israel é o povo da aliança. Foi o povo que Deus deu a revelação para eles. Então Deus forma a nação a partir de Abraão, e Moisés então se torna ali depois, mais para frente, se torna o primeiro profeta. Então é dado a revelação especial de Deus para o povo de Israel. Eles não só têm a revelação, como também viram Deus fazendo essas coisas. Então o povo de Israel, o povo de Judá e Jerusalém sabia que ninguém pode ser comparado a Deus. O Deus que criou todas as coisas, o Deus que abriu o Mar Vermelho, o Deus que destruiu os exércitos do Egito, o Deus que fez brotar água no deserto, o Deus que trouxe alimento para esse povo no deserto. Durante 40 anos Deus cuidou e amparou esse povo até eles entrarem na Terra Prometida, o Deus que conquistou a Terra Prometida para eles. Então não havia Deus que fosse comparável ao Senhor Deus. Lembrando que deuses, nós sabemos que a Bíblia usa o termo deuses, não é que a Bíblia está dizendo que existem deuses, é que a imaginação humana acreditava que poderia ter outros deuses, como os babilônios e também aqui os assírios, acreditavam em diversos deuses, eram nações panteístas que tinham uma visão de diversos deuses, e sempre então os profetas vêm confrontando essa visão politeísta aí, de diversos deuses com um Deus único e verdadeiro. Então a pergunta que é feita para o povo é essa: com quem comparareis a Deus? Ninguém pode ser comparado a Deus. E isso é importante para nós também, irmãos, porque quando nós passamos por crises, nós passamos por dificuldades, como hoje tem se mostrado no Brasil, nós começamos talvez questionar a Deus e o poder de Deus. E mesmo lembrando que nós podemos contaminar a nossa fé, acreditar um pouco em Deus também não. Veja bem, o que Isaías está fazendo aqui é chamando a atenção do povo e diz: olha, quem pode ser comparado a Deus? Quem é semelhante a Deus? O coronavírus? De maneira nenhuma. A nação chinesa? De forma nenhuma. Os americanos? De forma nenhuma. Então, ninguém neste mundo, neste universo que Deus criou, céus e terra, é comparável ao Senhor. Deus é incomparável no seu ser, no seu poder e nas suas perfeições. E é nesse Deus que a Bíblia nos chama para crer, depositar a nossa confiança nele, e somente nele. Então, com quem comparareis? Aí ele então faz aqui agora, ele pega qual é a atitude das nações, tanto das nações que têm ricos e pobres. Então, o que o rico faz aí? Ele fala aí no verso de número 19, ele fala assim: o artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro e cadeias de prata para forjá-la, ou forjar para ela. Os ricos, como tinham mais condições, então eles pediam para fazer lá as imagens, eles faziam e depois cobria de ouro. E colocavam então sobre um pedestal, e ali forjavam então a prata para manter ela firme
sobre aquele pedestal. Agora, veja então a ironia de Isaías aqui. Porque os ídolos que são criados pelos homens são frutos da imaginação deles. Agora, o Deus das Escrituras não é fruto de imaginação de ninguém. Não é fruto da imaginação de Moisés, não é fruto da imaginação de Josué, nem de Daniel, nem de Isaías. Não, o Deus vivo e verdadeiro, é Ele que se revelou ao homem, e essa revelação especial de Deus foi registrada para gerações futuras, que é o nosso caso, para que nós aprendamos que esse Deus não é fruto da imaginação dos crentes, mas nós cremos porque a Bíblia diz que Deus é assim, é único, é incomparável. As nações que não conhecem Deus forjam os seus deuses, imaginam coisas e criam aquilo que eles então estão imaginando. Mas o Deus da Bíblia não é um Deus fruto da imaginação humana. Não. Deus é um ser pessoal, um ser que existe, e o Criador e Senhor de todas as coisas. E aí o mais pobre, por não ter recursos, né, para colocar, para banhar ouro a imagem, aí no verso 20 diz: o sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscila. Então o mais pobre ele vai lá e pega então uma madeira que não se corrompe, e aí desenha uma imagem e coloca também sobre uma certa base, de maneira que ela não venha a oscilar. Mas lembrando que tanto as imagens de ricos e de pobres, que são ídolos produzidos pelo coração deles, pela imaginação deles, também é idolatria. Então aqui nem rico nem pobre, eles estão no mesmo pé de situação, são idólatras, estão pecando contra Deus. Porque o Deus da Bíblia é o Deus que é incomparável a todos. Os ídolos, os irmãos sabem disso, eles podem ser usados pelos demônios para cegar mais ainda a humanidade e para conduzir mais ainda a erros, né, aqueles que neles confiam. Então é importante nós entendermos isso. Então aqui é um contraste que Isaías faz entre o Deus incomparável e os ídolos que são forjados pela imaginação humana, ainda que sejam banhados aí de metal precioso como ouro, mas são ídolos e são frutos da imaginação humana. E aqueles que adoram a ídolos são idólatras, e conforme a própria Bíblia diz, são mortos como também são mortos os ídolos. Os ídolos são mortos, então aqueles que adoram ídolos também são mortos, à semelhança do ídolo que ele então assim adora. Então esse é um contraste que Isaías faz. Agora eu quero chamar a atenção dos irmãos, porque no capítulo 1 de Isaías, o povo, eles faziam exatamente aquilo que tinha que ser feito pela lei. Eles iam ao templo, eles ofereciam sacrifícios, eles faziam os cultos solenes que tinham que ser feitos, tinha a solenidade deles lá, eles guardavam os dias que Deus havia mandado eles guardarem, as festas que Deus havia ordenado que eles deveriam guardar, eles guardavam também. Então parece que o povo fazia tudo isso, só que o povo não confiava em Deus. Quando você faz uma coisa para Deus, ou achando que está fazendo para Deus de maneira cega, isso também é idolatria. Isso também é idolatria. Tanto é que Deus diz: olha, eu não quero mais que vocês ofereçam sacrifício para mim. Porque na linguagem, eu estou aqui só parafraseando, o povo, eles cometem pecado durante toda a semana, e no domingo eles vão lá para adorar a Deus. Deus fala: eu não quero isso. Eu não quero isso. Eu quero que vocês lavem as mãos pecadores de vocês. Eu quero que vocês purifiquem o pecado do coração de vocês. Depois que vocês fizerem isso, vinde então e arrazoemos, diz o Senhor. Está lá em Isaías capítulo 1, os irmãos podem conferir lá. Então nós temos que tomar cuidado, irmãos e ouvintes, porque também nós podemos fazer de atos verdadeiros símbolos de idolatria. Nós podemos idolatrar a escola dominical, nós podemos idolatrar o culto à noite, nós podemos idolatrar uma série de coisas e vir a parecer que aquilo é ser um homem crente, uma mulher crente. Não. A prática religiosa, ela tem que ser fruto do nosso amor por Deus. Por isso que os Salmos, ele convida-nos a servir a Deus com alegria. Servir a Deus com alegria. E não servir a Deus com uma obrigação servil e mortal. Então temos que tomar cuidado, porque nós podemos
fazer exercícios religiosos verdadeiros sem ao menos conhecer o Deus verdadeiro. E aí que é o problema. Também pode se tornar idolatria. Idolatria. Eu me lembro de uma ocasião, eu era seminarista ainda, e eu participei de uma igreja, que eu não vou falar qual que é, e o pastor daquela igreja falou para mim que ele ficou muito mal, porque um dia, depois da escola dominical, aí eles estavam na porta cumprimentando uns aos outros, e de repente passou o irmão de carro, ele deu uma buzinada, né, para os irmãos que estavam ali, e foi embora, mas ele não tinha vindo à igreja. Daí o irmão falou para o pastor: olha lá, pastor, não vem à igreja e fica passeando de carro. O pastor, preocupado com aquilo, né, não gostou muito da maneira que o irmão se expressou, mas guardou no coração dele, até que teve um momento certo que o pastor perguntou para o irmão o que estava acontecendo, né, porque ele não tinha comparecido da escola dominical, e aí então ele falou: pastor, minha filha ficou doente, eu fiquei das 9 da noite até aquela hora que o senhor viu passando de carro, que era 11 e pouco, né, 11 e meia da manhã, eu estava passando ali, que eu estava vindo do hospital com ela, porque eu teve que ficar em observação, e eu fiquei todo esse tempo com ela. Então observe que quando nós usamos coisas legítimas de maneira errada, irmãos, e sem saber o porquê nós estamos fazendo aquilo, nós podemos ser um idólatra também no coração. Adorar a prática e não adorar o Criador, o Deus vivo e verdadeiro. Temos que tomar cuidado, porque as igrejas evangélicas também podem ter atitudes idólatras com práticas da igreja e valorizar mais as práticas da igreja do que as pessoas e do que o próprio Deus. Então temos que tomar cuidado com isso. Temos que lembrar os irmãos que os meios de graça são verdadeiros, são legítimos, e temos que usar com consciência, mas não podemos fazer uso errado deles. Isso se chama farisaísmo, isso se chama hipocrisia, e isso também está, vamos dizer assim, na categoria de idolatria, porque eu me apresento como religioso sem conhecer o Deus vivo e verdadeiro. Os idólatras faziam isso. A diferença de um crente idólatra e de um não crente, né, que é idólatra, é que o não crente ele expressa no coração aquilo que ele está, e o crente ele esconde por trás de práticas religiosas. Então é importante que nós tomemos cuidado com isso. Precisamos conhecer a Deus primeiro, para então servir de maneira adequada e confiar nele de maneira correta. Então é isso que Isaías está fazendo para o povo. Contrastando aqui Deus com os idólatras, o Deus verdadeiro com os ídolos, e mostrando que Deus ninguém criou, ninguém imaginou Deus. Aquilo que nós conhecemos de Deus, de acordo com as Escrituras, é o que Deus revelou de si mesmo. E é nisso que nós temos que confiar. Mas os ídolos são frutos da imaginação humana, corrompida pelo pecado. Corrompida pelo pecado. Há uma necessidade no ser humano de adoração, por isso que as pessoas buscam adorar alguma coisa, se apegar a alguma coisa. E por causa do pecado, sem compreender claramente quem é Deus, ela então constrói ídolos para adorar. Então é o caso aqui que Isaías está fazendo contraste. Então do verso número 18 até o verso de número 20 há um contraste aí que é feito entre Deus e os ídolos. Do verso de número 21, agora, até o verso de número 24, nós temos uma apresentação de Deus reinando e governando sobre todas as coisas desse mundo. Veja aí, acompanhe comigo aí do verso de número 21 até o verso 24, que diz assim: acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam, quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. Veja então que agora, Isaías, o que ele faz agora? Ele demonstra que esse Deus que é supremo sobre os céus, sobre a terra, sobre os mares,
sobre as nações, esse Deus que é incomparável, que é a fonte de todo conhecimento, de toda a verdade, de toda a sabedoria, esse Deus que é incomparável, esse Deus é que está governando e reinando sobre todas as coisas. E novamente Isaías faz perguntas aqui importantes. Ele diz assim: acaso não sabeis? É claro que o povo sabia. Porventura não ouvis? É claro que eles ouviram dos seus antepassados, do que Deus havia feito. Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Sim, Deus levantou profetas, a semelhança de Moisés, para pregar para o povo e falar para o povo quem é o Deus vivo e verdadeiro. O que Deus está fazendo nesse mundo, eles sabiam disso, eles ouviam também. Ou não atentastes para os fundamentos da terra, eles sabiam que Deus havia criado os céus e terra. Eles sabiam disso, eles não tinham dúvida disso. Aí ele diz assim: Ele que fez tudo isso, criou os céus e a terra, que é supremo sobre todas as coisas, somente Deus, ele diz, ele está assentado sobre a redondeza da terra. Esse termo assentado, irmãos, é alguém que se assenta para reinar, para governar. Deus está reinando. É possível que Isaías aqui esteja lembrando daquela manifestação de Deus que ele tem lá no capítulo número 6, quando ele vai até o templo. Fala que no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Então, quando ele vê Deus assentado sobre um alto e sublime trono, ele entende que, mesmo que Uzias tenha morrido, mas Deus continua no governo de todas as coisas. Deus continua no governo dos céus e da terra. Então, por isso que Isaías diz, ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. Ou seja, todos os seres humanos estão presentes diante do Senhor. E como um exército de gafanhotos que está ali em confusão, Deus está regendo cada um deles, governando e administrando a vida de cada um deles, de acordo com a sua sabedoria e a sua soberania. Então Deus reina sobre todos os habitantes da terra. Então Deus está no governo de todas as coisas. E diz mais ainda: é Ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Olhe para Gênesis capítulo 1, quando fala que Deus criou os firmamentos. Ele deu ordem que haja firmamento, então houve os firmamentos, que é o espaço, né, os céus ali. Quem que fez tudo isso? Foi Deus. E aqui Isaías está então destacando o governo de Deus, a administração de Deus sobre todas as coisas, o reino de Deus sobre todas as coisas, para mostrar que ele está reinando sobre todas as coisas. E ainda no verso número 23 ele fala assim: é ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Os príncipes aqui são as autoridades, os governos, aqueles que reinam sobre outros. Então é Deus quem torna eles em nulidade, é Deus quem levanta e é Deus quem derruba. Vamos dar exemplos, né, dos nossos dias. Por que o presidente está aqui no governo do nosso país? Porque Deus colocou ele lá. Foi Deus quem instituiu os presidentes atuais de todo mundo, os soberanos de todo mundo, as autoridades. Foi Deus quem colocou. E esse mesmo Deus quem põe é esse Deus quem tira, de acordo com a vontade dele, de acordo com os planos de Deus. E ele diz mais ainda aí: mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra, o seu tronco, né, já se secam quando um sopro passa por eles, e uma tempestade os leva como palha. E ainda demonstra a fragilidade que essas autoridades têm. Deus trata aqui como se fossem palhas, tronco que se murcha e que são levados pelo vento, mostrando a fragilidade que um ser humano tem, e não importa a posição que ele ocupe. Então veja bem, o povo de Israel preferia crer nos homens, que são como palha, que são como tronco que murcha, que são como uma planta que tem um período de tempo, depois é tomado, é levado pelo vento. Eles preferiam confiar nos homens, que são fracos, que são frágeis, do que confiar em Deus, que reina, governa e administra todas as coisas segundo a sua soberania, o seu poder, a sua inteligência infinita. Eles preferiam confiar nos homens. E você, meu irmão e minha irmã, em quem que você está confiando hoje? Em quem você descansa? Pode ser que você esteja
agindo igual o povo de Israel, querendo confiar na força humana e esquecendo do Deus supremo, que é o Criador dos céus e da terra e que rege cada coisa nessa terra que Ele criou. Nós vamos continuar refletindo sobre Isaías. Eu vou terminar aqui e volto depois para nós falarmos o restante do capítulo de Isaías 40. Deus abençoe os irmãos, Deus fortaleça os irmãos, e então eu vou deixar a aplicação mais para o final. Deus abençoe e reflitam, pensam sobre isso. Deus abençoe a todos. Amém.